Graça e paz a todos. É uma alegria, sempre uma alegria muito grande de podermos estar mais uma vez juntos e estudarmos um pouco mais da palavra de Deus. Vamos continuar no nosso tema sobre oração. Se é a primeira vez que você está acessando aí ao vídeo da Escola Bíblica Dominical, existem outros estudos na página referente à oração e nós estamos dando então continuidade a esse tema que é tão relevante e tão importante nas nossas vidas. E o tema de hoje é especificamente sobre quando Deus diz não ao nosso pedido. Quantas vezes a gente se debruça no nosso momento de oração em fazer algum pedido ao Senhor e Ele nos diz não como resposta? Isso às vezes nos frustra, isso pode nos deixar entristecido, algumas pessoas ficam até com um sentimento de decepção em relação a Deus, mas existem algumas lições que nós precisamos compreender em relação aos nãos de Deus na nossa vida. E a Bíblia também nos relata de vários personagens que tiveram a resposta de Deus como um não. E eu queria então que nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias e nós vamos conhecer um pouco desses personagens e lembrar um pouco a situação que estava acontecendo quando eles receberam o não de Deus. E o primeiro texto, então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Deuteronômio 3. Nós vamos ler Deuteronômio 3, de 21 a 29. E o texto diz o seguinte: naquela ocasião também ordenei a Josué: você viu com os seus próprios olhos tudo que o Senhor, o Deus de vocês, fez com estes dois reis. Assim o Senhor fará com todos os reinos pelos quais vocês terão que passar. Não tenham medo deles. O Senhor, o Deus de vocês, é quem lutará por vocês. Naquela ocasião implorei ao Senhor: ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu e na terra que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos. Deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse, não me fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste. Veja a terra com seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Esse é um relato de Moisés, uma oração de Moisés, quando Deus falou com ele para ele designar Josué e para continuar na liderança do povo de Israel. E ele mais uma vez diz: Senhor, me deixe entrar na terra prometida. E a resposta de Deus para ele foi: não, basta, não quero mais falar nesse assunto. Acabou, Josué vai entrar, Josué vai continuar conduzindo. E assim, vamos imaginar a nossa situação se nós, pensando como se nós estivéssemos no lugar de Moisés. Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo do Egito e fazer o caminho até a terra prometida, liderando aquele povo. E nesse íntere tiveram quantas guerras, quantas mortes, quantas coisas aconteceram, quantos milagres aconteceram e Deus mostrando que estava com o povo. E quando chega exatamente no momento de entrar na terra prometida, Deus diz não para Moisés. Ele foi um líder por excelência, nos deixou ensinamentos que nós usamos até hoje na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã, mas a resposta de Deus para ele foi não, você não vai entrar na terra prometida. E eu fico me perguntando, se Deus tivesse permitido, será que talvez hoje nós teríamos os escritos do livro de Deuteronômio como nós temos? Porque foi exatamente aí nessa parte onde ele mais uma vez ora e Deus diz: olha, diz para Josué, para continuar conduzindo o povo, que você não atravessará o Jordão, e Josué sim é que vai fazer isso.
E aí, então, o que que Moisés faz? Ele começa a lembrar o povo, ele chama o povo, se você continuar lendo aí o Deuteronômio 3, 4 e 5, ele chama o povo e ele começa, então, a fazer uma narrativa de tudo o que aconteceu. Tanto que Deuteronômio é conhecido como o livro da repetição, porque Moisés faz ali, ele chama todo o povo e ele começa a lembrar os pontos importantes da lei, aquilo que eles precisariam fazer, o que eles precisariam seguir. E ele deixa aquilo para aquele povo continuar sua caminhada. Então, imaginem que se Moisés tivesse continuado sua caminhada, ele não teria feito isso pelo povo, ele não teria chamado o povo, ele não teria dado as ordens, não teria resgatado a memória, já era uma outra geração que estava ali, não mais a geração que saiu do Egito, e ele precisava trazer à memória toda a lei. Então foi necessário o não para que Moisés pudesse fazer todo o discurso que ele fez a partir disso. E aí, continuando no texto, continuando na verdade o livro de Deuteronômio, lá no capítulo 34 agora, nos versos de 1 a 5, é quando Deus fala para Moisés, diz: então das campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou toda a terra, de Gileade a Dan, toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Negueb e toda a região que vai do vale de Jericó, as cidades da Palmeiras até Zoar. E o Senhor lhe disse: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse: eu darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará naquela terra. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Apesar dele não ter entrado na terra, mas Deus deu o privilégio para Moisés de dizer: olha, aqui é a terra, você vai subir nesse monte mais alto que tem e você vai conseguir ver. Então a promessa do Senhor foi cumprida e Moisés viu com os próprios olhos aquele cumprimento. Ele não precisou participar, mas ele viu. Então, o não que Deus deu para ele lá atrás não quer dizer que ele não tinha visto o cumprimento da promessa. Pelo contrário, Deus deu esse privilégio para ele, dizer: sobe aqui no monte e de lá eu vou lhe mostrar tudo aquilo que você conseguiu conquistar em toda essa caminhada que você trouxe o povo de Israel. Então a gente vê aí Deus, apesar de ter dito não, ter sido misericordioso com ele e ter mostrado o cumprimento da promessa. Um outro texto que eu queria que nós refletíssemos também está lá em 2 Samuel 12, 2 Samuel 12, nos versículos de 13 a 19. E o texto diz o seguinte: então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentavam: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele, ele não quis nos escutar-nos. Como vamos dizer que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Nós vemos aí mais uma vez Deus dizendo não. Davi jejuou, Davi rasgou suas vestes, Davi se prostrou ali durante aqueles 7 dias de enfermidade do filho, pedindo que o Senhor poupasse a vida da criança, que o Senhor tivesse misericórdia e deixasse a criança viver, e a resposta de Deus foi não. Lembrando um pouco da história, Davi tinha cometido o adultério com Batseba e desse adultério então veio a gravidez, foi quando Natã o repreendeu e nós passamos a ler não só no livro de Samuel, mas também os escritos de Salmo,
a forma como Davi se arrependeu. Depois do que o profeta Natan chegou dizendo para ele, aquela história lá do cordeirinho, que ele tinha pego o único cordeirinho que um pobre teria, enquanto ele tinha muitos, o exemplo que Natan utilizou, e a partir daquilo fez com que Davi, então, tivesse o sentimento de arrependimento. No Salmo 51, nós percebemos a súplica que Davi estava fazendo para Deus, pedindo para ele ter um coração puro. E aí, mais uma vez, Davi então se prostra, suplica ao Senhor, dizendo: Pai, não faça isso, Deus, não faça isso, deixa meu filho viver. E a resposta de Deus foi: não. Eu entendo, eu não sou mãe, mas eu entendo que para uma mãe perder um filho, ou para os pais perderem um filho, ou às vezes o filho está doente e você chegar diante de Deus suplicando a cura e ouvir um não de Deus, é muito difícil, é muito doloroso, mas foi isso que Deus fez. E um texto, continuando a história, para mim um versículo que eu destaco muito, no acontecido, está no versículo 20. Continuando então em 2 Samuel 12, 20, o versículo diz o seguinte: Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. E eu queria destacar aí o fato de ele ter recebido o não, e a atitude dele foi de adorar ao Senhor. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio à dificuldade, mesmo tendo recebido o não, mas ele foi para o santuário adorar a Deus. E a gente sabe no decorrer da história que depois Deus deu a Batseba mais um filho, que foi Salomão, e que se tornou rei de Israel. E também nós conhecemos a história que ele foi o rei mais sábio que já existiu. Então, mais uma vez eu fico assim, me perguntando, e se Deus não tivesse dito não para Davi, e por um acaso fosse esse filho de Batseba que tivesse reinado, será que ele teria a mesma sabedoria que Salomão teve? A mesma humildade, na verdade, de pedir a Deus a sabedoria? Será que ele teria deixado escritos tão maravilhosos como nós temos hoje aí, o livro de Provérbios, para nos ensinar tanto na nossa vida, no nosso proceder? Então, mais uma vez, a gente vê Deus dizendo não, mas com um propósito. E veio então Salomão e fez grandes coisas no reinado de Israel. O outro texto que eu quero destacar está no livro de 2 Coríntios. Agora a gente vai lá para o Novo Testamento. Então, na carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, nós vamos ler os versos de 6 a 10. E o texto diz o seguinte: Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Nesse texto a gente já conhece também a história, onde Paulo relata que ele tinha um espinho na carne, inclusive ele diz que era um mensageiro de Satanás que o atormentava, e ele pediu então que Deus tirasse esse espinho na carne, e mais uma vez Deus disse não. Só que Deus disse não, e com um contexto interessante, onde ele diz: a minha graça é suficiente para você. Em algumas versões diz: a minha graça te basta. E eu fico imaginando, mais uma vez, se Deus tivesse atendido ao apóstolo Paulo e tivesse retirado aquele espinho na carne, talvez Paulo não tivesse compreendido a graça da forma como ele compreendeu. E talvez ele nem tivesse escrito sobre a graça como ele fez, para que hoje nós, eu e você, pudéssemos entender um pouco essa grandiosidade da graça.
Às vezes nós não conseguimos entender no nosso racional a graça de Deus, mas pela fé e pelos ensinamentos que nós vemos das cartas do apóstolo Paulo, nós passamos a entender o quão grandiosa é essa graça sobre a nossa vida. E mais uma vez aí Deus disse não para o apóstolo Paulo, mas mostrou que o não era porque a graça dele estaria sobre a vida do apóstolo Paulo. E essa graça que foi tão bem escrita em várias cartas que ele mandou para as igrejas, que hoje nos ensinam também para que nós possamos compreender um pouco sobre a graça. O outro texto que eu queria destacar está em Lucas 22, de 40 a 42. Então, Lucas 22, de 40 a 42. E o texto diz o seguinte: chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Texto tão conhecido por nós, pouco antes da crucificação de Jesus, toda aquela angústia que ele estava passando, inclusive continuando aí os próximos versículos, é o momento onde ele começa, o seu suor começa a ser em sangue, e então a gente começa a imaginar o quanto Jesus estava angustiado naquele momento, onde ele diz: Pai, tira de mim esse cálice, tira de mim essa dor, tira de mim esse sofrimento. Mas ele mesmo na sua oração, ele complementa dizendo: não seja feita a minha vontade, mas aquilo que tu queres. Nós conhecemos a história que eu entendo como a principal história para a nossa vida enquanto cristãos, que foi a morte e a ressurreição de Cristo. E se Deus tivesse poupado a vida de Jesus, ou se Jesus tivesse não obedecido a Deus, se ele tivesse desistido de cumprir o propósito de Deus, como estaria a minha vida e a sua hoje? Então, naquele momento, mesmo naquela angústia, mesmo com todas as chicotadas que Jesus levou, aquela coroa de espinho, tudo o que ele passou foi por mim e por você. Então, mais uma vez, mesmo com tanta dor, a resposta de Deus foi não. E Jesus continuou cumprindo o seu ministério, cumprindo aquilo para o qual ele teria se tornado humano para fazer. E eu queria fazer um destaque em relação ao que está escrito lá em 1 João 5, 14 e 15. 1 João 5, 14 e 15, onde diz o seguinte: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que temos o que dele pedimos. E aí eu queria fazer um destaque em relação a esse texto sobre... à vontade de Deus. Muitas vezes nós nos pegamos a esse texto e pensamos que tudo aquilo que a gente vai pedir, Deus vai nos dar. Ou a gente acha que muitas vezes a nossa opinião ou que o nosso pedido está sendo de acordo com a vontade de Deus. Só que esse texto ele está falando a respeito do... Qual é a vontade de Deus para a humanidade? É a salvação dos perdidos. Então, a vontade de Deus é a salvação das pessoas, a expansão do reino dele, para que muitos conheçam a verdade, para que as pessoas obedeçam a sua palavra, a nossa santificação. Essa é a vontade de Deus. Então, se a sua oração não condiz com isso, não fique imaginando que a sua oração está dentro dos propósitos que Deus tem para a sua vida. Porque quando João está dizendo aqui que ele nos ouve em tudo o que pedimos e se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele vai nos atender, a vontade dele é a salvação, é o evangelismo, é que as pessoas tenham conhecimento dele, tenham intimidade com ele, é que eu e você busquemos cada vez mais a nossa santificação. Essa é a vontade de Deus. Então, as nossas orações
para serem atendidas, elas precisam estar pautadas na vontade de Deus para todos nós. E eu queria então que nós agora pensássemos em algumas lições, alguns temas específicos que falam a respeito disso. Por que que Deus nos diz não? E o primeiro tema é porque Deus vê o que não conseguimos enxergar. Deus vê o que não conseguimos enxergar. Ele conhece lá na frente, Ele sabe o nosso futuro, Ele sabe tudo aquilo que ainda vai acontecer, as coisas que estão por vir, e a gente hoje não consegue enxergar isso. Então, ele tem uma soberania em relação àquilo que nós hoje não conseguimos enxergar. E eu queria convidar você para abrir o texto, para abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 4, versículo 13. Hebreus 4, 13 diz o seguinte: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Nada está oculto aos olhos de Deus. Ele sabe de todas as coisas. Ele consegue ver o nosso futuro. Ele sabe aquilo que ainda vai acontecer. E nesse momento onde a gente tem ouvido o não, é o momento de nós exercitarmos a nossa fé. Confiar de que como Ele está enxergando lá na frente o que a gente hoje não consegue ver, então é depositar a nossa fé de que Ele sim está nos dando um não, porque Ele entende que é o melhor, porque Ele entende que é o que a gente precisa, é o não, porque o nosso pedido está sendo um pedido errado, está sendo um pedido equivocado. E isso é para exercitar a nossa fé. Um outro ponto diz o seguinte: Deus tem sempre algo melhor para nós. Deus tem sempre algo melhor para nós. Eu gostaria então que nós abríssemos as nossas Bíblias em alguns textos, e eu quero começar por Filipenses 4, os versículos 11 e 12. E o texto diz o seguinte: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aí eu quero fazer um destaque para a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele teve momentos de fartura, assim como ele teve momentos de necessidade. Ele teve momentos onde ele estava com uma mesa farta, assim como ele teve momentos onde ele passou fome. Teve momentos onde ele tinha saúde, teve momentos onde ele adoeceu, onde ele tinha alguns sofrimentos físicos e que ele precisava superar para continuar fazendo a obra de Deus, para continuar o seu ministério. E mesmo em meio a tudo isso, o apóstolo Paulo não desanimou. Ele continuou cumprindo com aquilo que Deus tinha como propósito na vida dele. Deus tem sempre algo melhor para nós, não importa as circunstâncias. Não sei qual é o momento que você está passando, não sei se é um momento de fartura ou se é um momento de privação, se é um momento de necessidade. Mas Deus tem sempre o melhor. Como eu citei anteriormente, Ele enxerga lá na frente. A gente hoje não está sabendo o que ainda nos vem por aí, o que ainda nos vai acontecer. Ou o que vai acontecer com a nossa família, ou o que vai acontecer com uma pessoa muito próxima, alguém que a gente ama e que está passando por dificuldade. Mas o que a gente precisa é ter a mesma convicção do apóstolo Paulo, de dizer que eu sei o que é passar necessidade, assim como eu sei o que é ter fartura. E em todas essas coisas eu sou fortalecida no Senhor. O outro texto está lá em Isaías 55, nos versos 8 e 9. O profeta Isaías então diz o seguinte: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Uma coisa que a gente precisa entender sobre essa soberania de Deus, porque Ele
os nossos pensamentos não são os pensamentos dele, porque ele tem caminhos, ele tem pensamentos que são muito superiores ao nosso. Primeiro, que Deus está muito mais interessado no nosso crescimento do que no nosso conforto. Muitas vezes as nossas petições é pedindo algo que venha nos dar conforto. Mas a gente esquece que o maior propósito de Deus na nossa vida é o nosso crescimento, é a nossa santidade, é nós amarmos uns aos outros, é nós fazermos a diferença onde nós estamos. Então ele está muito mais interessado no nosso crescimento do que no nosso conforto. Uma outra lição diz o seguinte: Deus tem seus próprios propósitos. Deus tem seus próprios propósitos. E aí eu gostaria de mais uma vez que nós abríssemos as nossas Bíblias e nós vamos agora ver alguns textos no Novo Testamento, textos, os escritos do apóstolo Paulo, e vamos começar por Romanos. Romanos 12, 2. E o texto diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um grande ensinamento que esse texto é tão conhecido, mas um grande ensinamento que nós tiramos dele é que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Deus tem os seus propósitos e a vontade dele vai ser sempre boa, agradável e perfeita. Por mais que isso seja difícil, por mais que isso nos cause uma tristeza momentânea, por mais que isso possa nos trazer algum tipo de frustração, de sentimento de frustração, de decepção, nós precisamos confiar que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. O outro texto do apóstolo Paulo, na segunda carta à igreja de Corinto, segunda aos Coríntios, no capítulo 4, versículos de 16 a 18, diz o seguinte: por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Paulo está aí dando esse incentivo para a igreja e dizendo o seguinte: olha, vocês têm que focar na glória, vocês têm que focar no que é eterno. Os nossos sofrimentos, eles são muito pequenos comparado com a glória da eternidade. Se você está passando por um momento de dificuldade, por um momento de sofrimento, se sua família está passando por algum problema, você tem que pensar que a glória da eternidade, ela vai ser muito maior, muito superior a esse problema que você tem passado. Então, nós devemos fixar os nossos olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, mas no propósito que Deus tem para mim e para a sua vida. O que a gente vê é transitório, isso aqui tudo vai passar, isso aqui tudo é... A Bíblia diz que essa nossa vida aqui, ela é passageira, aqueles privilegiados podem chegar aos 70 anos, o que passa disso é canseiro e enfado, e tem muitos que nem chegam a isso. A glória da eternidade, ela é muito superior ao nosso sofrimento. Um outro texto do apóstolo Paulo agora para a igreja de Colossenses, Colossenses 1, 24 e 25. Paulo diz o seguinte: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Que testemunho maravilhoso o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, as aflições de Cristo estão no meu corpo. Eu sofro, mas eu sofro em favor de quem? Em favor da igreja. Meus irmãos, o quanto isso é importante e o quanto isso é testemunho para mim e para você.
Nós precisamos amar a igreja, amar ao nosso próximo de uma forma tão incondicional, e mesmo que isso cause algum tipo de sofrimento. Mas é isso que Deus quer de nós, é isso que Deus quer ver em nós. Que nós possamos estar buscando cada vez mais em favor da igreja, que as nossas atitudes sejam em favor da igreja. E eu falo da igreja, não é a igreja local, não é a primeira igreja batista de Manaus, mas a igreja é o corpo de Cristo. Os propósitos do Senhor é que o corpo dele seja fortalecido, é que o corpo dele seja santificado, é que mais pessoas sejam salvas para se envolverem no corpo dele. E se esse ministério está causando algum tipo de sofrimento, algum tipo de tristeza, nós temos que pensar nas bênçãos ou na glória da eternidade. Paulo aí está dizendo, olha, esses sofrimentos em favor da igreja me são alegria, porque ele diz, eu me alegro nesses sofrimentos. Por quê? Porque eu estou fazendo isso para cumprir o ministério que Deus me deu. Então, se você tem um ministério, se Deus colocou no seu coração algum ministério, faça com alegria, mesmo que isso cause algum tipo de sofrimento, mesmo que agora no momento tenha alguma dificuldade acontecendo. Lembre-se que o propósito do Senhor para mim e para a sua vida é muito maior. Então, nós devemos passar por esses momentos de sofrimento com alegria. Da mesma forma que o Davi fez quando o filho morreu e quando ele recebeu a notícia, qual foi a primeira atitude dele? Levantar, se banhou, se perfumou e foi para o santuário adorar a Deus, em meio à dor. E é isso que Paulo também está dizendo, olha, eu me alegro de estar sofrendo em favor da igreja, porque foi para esse propósito que eu fui chamado. E eu e você somos chamados a isso, somos chamados para estar fortalecendo a nossa igreja, fortalecendo o corpo de Cristo. Então nós precisamos ter isso muito forte na nossa vida, que mesmo que Deus nos diga um não, Ele tem os seus propósitos, e os seus propósitos principalmente é para a edificação do corpo de Cristo. E o último tema, então, que nós temos para esse estudo diz o seguinte, quando Deus disser não, Ele dispensará a sua graça. Se Deus está lhe dizendo não, Ele pode estar dizendo não para o seu pedido, mas a sua graça, a graça dele está sendo dispensada sobre sua vida. Convido você a abrir a Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E é um texto que diz, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Mesmo que nós estejamos recebendo um não, nós temos que confiar que essa graça, ela já é dispensada sobre a minha vida e a sua vida. A graça de Deus é suficiente para nós. E aí nós temos que pensar que as nossas fraquezas ou que o nosso sofrimento, eles permitem com que nós nos aproximemos mais de Deus. Quantas vezes a gente está em sofrimento e o nosso tempo de oração cresce, ou nós passamos mais tempo meditando na palavra porque aquela angústia está fazendo com que a gente busque mais a Deus. Então entenda isso como um propósito de Deus para o seu crescimento, para o seu amadurecimento. E é nas nossas fraquezas que o poder de Deus pode se manifestar. Pode se manifestar como um testemunho, pode se manifestar para que outras pessoas vejam essa graça sendo dispensada sobre nós. Outro texto está lá em Tito 2, os versículos de 11 a 13. Diz o seguinte, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O quão importantes são esses versículos para a nossa vida hoje. A graça de Deus é a que nos deu a salvação. Nós somos salvos, somos privilegiados de sermos salvos porque Deus derramou a sua graça sobre nós. E essa graça, ela nos ensina
a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Imagine que é essa graça que faz com que nós possamos ser fortalecidos para deixar a nossa carne, para deixar a nossa vida pecaminosa de lado e passarmos a viver de maneira sensata, de maneira justa. É a justiça de Deus, é nós termos uma comunhão tão grande com Deus que as nossas atitudes vão ser atitudes justas, de acordo com a vontade dele, de acordo com o propósito dele. Nós vamos ter atitudes sensatas. Por quê? Porque nós vamos estar cheios do Espírito Santo. Isso é a graça de Deus sobre nós. Um outro texto está lá em Hebreus 4, versículos 16. Hebreus 4, versículos 16 diz o seguinte: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Quero concluir então esse nosso estudo de hoje com esse texto, onde diz que nós devemos nos aproximarmos do trono da graça de Deus, nos aproximarmos de Deus com confiança e que, como consequência disso, nós vamos receber misericórdia, nós vamos receber graça, mesmo em meio às dificuldades, mesmo Deus dizendo não, nós vamos estar recebendo a sua graça que vai nos ajudar no momento da necessidade. Eu quero ler de novo esse texto para que isso fique bem fixo nos nossos pensamentos. Aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. É isso que Deus faz. Ele diz não, mas Ele derrama a sua graça para que você seja fortalecido no momento da necessidade, no momento da dor, no momento da provação. Quantas vezes o não de Deus hoje vai nos mostrar lá na frente que foi melhor para a nossa vida? Quantas vezes hoje a gente pode olhar para trás e verificar e dizer, poxa, Deus me disse um não ali há tantos anos atrás, mas hoje eu entendo que aquele não foi o melhor para mim. E é essa confiança, é essa fé que a gente precisa estar fortalecendo a cada instante, para que nós possamos ver, sentir a graça de Deus derramada sobre as nossas vidas. E eu queria então concluir com uma prosa que ela está na internet. Eu não consegui encontrar quem é o autor, mas é no site Belas Mensagens e o texto é o seguinte: e Deus disse não. Eu pedi a Deus para remover meu orgulho e Deus disse não. Ele disse que não era tarefa dele, mas que era para eu abrir mão. Eu pedi a Deus para tornar meu irmão paraplégico em uma criança normal e Deus disse não. Ele disse que o espírito é imortal e o corpo é temporário. Eu pedi a Deus para me dar paciência e Deus disse não. Ele disse que a paciência é subproduto da tribulação. Ela não é dada, ela é conquistada. Eu pedi a Deus para me dar a felicidade e Deus disse não. Ele disse que poderia me dar bênçãos e que a felicidade dependia de mim. Eu pedi a Deus para dividir minha dor com Ele e Ele disse não. Ele disse que o sofrimento nos afasta de coisas mundanas e que nos deixa mais perto dEle. Eu pedi a Deus para fazer meu espírito crescer e Deus disse não. Ele disse que eu devo crescer pelos meus esforços, mas que Ele aparará as minhas arestas para que eu frutifique. Eu perguntei a Deus se Ele me amava e Ele me disse sim, agora e para sempre. Eu pedi então a Deus para me ajudar a amar os outros tanto quanto Ele me ama e Deus me respondeu: finalmente você entendeu. Que nós possamos entender que o nosso propósito aqui é adorar a Deus e amar o nosso próximo. Para isso que Deus nos fez e é para isso que Ele derrama a sua graça sobre nós. E quando nós passarmos a entender que esse propósito de amar a Deus e amar ao próximo, acima de todas as coisas, é o propósito da minha e da sua vida, com certeza, nós vamos ter orações sábias, nós vamos saber como pedir as coisas do Senhor e nós vamos ver as respostas mais positivas, porque o nosso propósito vai ser sempre de abençoar outras pessoas.
Que eu e você possamos ter isso em mente, que o nosso propósito é de abençoar vidas. Amém.